Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus. Unido estou com meu Redentor, não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim, só na cruz eu vou me gloriar. Confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Hebreus 11, 13 e 14. O apóstolo está aqui estabelecendo as excelências da graça na fé, pelos efeitos gloriosos e resultado feliz disto nos santos do Antigo Testamento. Ele havia falado na parte anterior do capítulo particularmente de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, Isaque e Jacó. Tendo enumerado esses exemplos, ele observa que todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, como está em Hebreus 11, 13. Nestas palavras, o apóstolo parece ter um respeito mais particular a Abraão e Sara e a seus parentes, que vieram com eles de Harã e de Ur dos Caldeus, como aparece no versículo 15, onde o apóstolo diz: e se na verdade se lembrassem daquela pátria da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Duas coisas podem ser observadas aqui. Em primeiro lugar, o que estes santos confessaram de si mesmos, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Assim, temos um relato particular a respeito de Abraão: sou estrangeiro e morador entre vós. Gênesis 23, 4. E isso parece ter sido o sentimento geral dos patriarcas, pelo que Jacó diz a Faraó, e Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Gênesis 47, 9. Porque eu sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Salmos 39, verso 12. E em segundo lugar, a inferência que o apóstolo tira daqui, que eles procuravam outro país como sua casa, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus 11, 14. Confessando que eram estrangeiros, eles claramente declararam que este não é o seu país, que este não é o lugar onde estão em casa, onde se sentem em casa. E ao confessarem ser peregrinos, declararam claramente que esta não é a sua morada definitiva, mas que eles pertencem a algum outro país que eles procuravam e para o qual estavam apenas viajando aqui. Nesta primeira sessão, quero observar que esta vida deva assim ser gasta por nós, como sendo apenas uma jornada ou peregrinação em direção ao céu. Então ressalto, em primeiro lugar, que não devemos descansar neste mundo e em seus prazeres, mas devemos desejar o céu. Devemos buscar primeiro o reino de Deus, como está em Mateus 6,33. Devemos, acima de todas as coisas, desejar uma felicidade celestial, estar com Deus e habitar com Jesus Cristo.
Embora rodeado de prazeres exteriores e estabelecidos em famílias com amigos e relacionamentos desejáveis, embora tenhamos companheiros cuja amizade é agradável e as crianças em quem vemos muitas qualidades promissoras, embora possamos viver com bons vizinhos e sejam geralmente amados onde conhecidos, ainda assim, não devemos ter o nosso descanso nestas coisas como nossa porção e herança. Devemos estar tão longe de descansar nestas coisas, a ponto de desejar deixar todas elas no tempo devido de Deus. Devemos possuir, gozar e usá-las sem nenhum outro fim, se não estarmos prontos para deixá-las sempre que somos chamados para isso, e para trocá-las de bom grado e alegremente pelo céu. Um viajante não tem o hábito de descansar com o que ele encontra na estrada, ainda que seja confortável e agradável. Se ele passa por lugares agradáveis, prados floridos ou bosques sombrios, ele não tem a sua satisfação nestas coisas, mas apenas tem uma visão transitória delas enquanto segue sozinho. Ele não está seduzido pelas aparências finas a ponto de adiar a ideia de prosseguir, não, mas o fim de sua viagem está em sua mente. Se ele se encontra com acomodações confortáveis em um hotel, ele não entretém pensamentos de se estabelecer ali. Ele considera que estas coisas não são suas, mas que é um estranho ali. E quando tiver revigorado a si mesmo, ou permanecido por uma noite, seguirá adiante. E é agradável para ele pensar que um tanto do caminho já ficou para trás e ele está mais perto do destino. Semelhantemente, devemos desejar o céu mais do que os confortos e prazeres desta vida. O apóstolo menciona isso como uma consideração encorajadora e confortável para os cristãos, que eles se aproximam de sua felicidade. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11. Nossos corações devem estar desprendidos destas coisas, como de um homem em uma viagem, que possamos tão alegremente partir delas sempre que Deus chamar. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, 29-31. Estas coisas são apenas emprestadas a nós por um pouco de tempo, para servirem por um momento, mas devemos colocar nossos corações no céu, como nossa herança, para sempre. Em segundo lugar, devemos buscar o céu, viajando no caminho que leva até lá. Esse é o caminho da santidade. Devemos escolher e desejar viajar para lá desta forma e não de outra, e nos separar de todos os apetites carnais que, como pesos, tenderão a nos atrapalhar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, diz Hebreus 12:1. Não importando quão prazerosa a gratificação de qualquer apetite possa ser, temos de colocá-lo de lado se for um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho para o céu. Devemos viajar no caminho da obediência a todos os mandamentos de Deus, até mesmo do difícil, como também do fácil, renunciando a todas as nossas inclinações e interesses pecaminosos. O caminho para o céu é ascendente, devemos nos contentar em viajar montanha acima, ainda que seja difícil e cansativo, e contrário ao viés natural da nossa carne. Devemos seguir a Cristo, o caminho que ele viajou era o caminho certo para o céu. Nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, em mansidão e humildade de coração, em obediência e amor, diligência para fazer o bem e paciência sob as aflições. O caminho para o céu é uma vida celestial, uma imitação daqueles que estão no céu, em suas santas alegrias, amando, adorando, servindo e louvando a Deus e ao Cordeiro. Mesmo que pudéssemos ir para o céu com a satisfação de nossos desejos, devemos preferir um caminho de santidade e conformidade com as regras espirituais de abnegação do Evangelho. Em terceiro lugar, devemos viajar neste caminho de maneira laboriosa. As viagens longas são percorridas com trabalho e fadiga, especialmente se por meio de um deserto. Pessoas em tal caso nada esperam além de sofrer dificuldades e cansaço.
Assim devemos viajar neste caminho de santidade, remindo nosso tempo e força para superar as dificuldades e os obstáculos que estão no caminho. A terra que devemos atravessar é um deserto. Há muitas montanhas, pedras e lugares ásperos que devemos passar por cima e, portanto, há uma necessidade de que devemos despender a nossa força. Em quarto lugar, nossas vidas inteiras deveriam ser gastas em viajar nesta estrada. Devemos começar cedo. Isso deve ser a primeira preocupação quando as pessoas se tornam capazes de agir. Quando estabelecido pela primeira vez no mundo, eles deveriam começar esta jornada. E nós devemos viajar com diligência. Este deve ser o trabalho de cada dia. Nós deveríamos com frequência pensar no final da nossa jornada e fazer disso nosso trabalho diário. Viajar no caminho que conduz a esse fim. Aquele que está em uma jornada está frequentemente pensando no lugar destinado, e é o seu cuidado diário e interesse prosseguir bem e aproveitar o seu tempo para ficar mais perto do fim da sua jornada. Assim deve o céu estar continuamente em nossos pensamentos, e a entrada imediata ou passagem para ele, ou seja, a morte, deve estar presente conosco. Devemos perseverar neste caminho enquanto vivemos. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embora a estrada seja difícil e trabalhosa, é preciso aguentar com paciência e permanecer contente ao suportar dificuldades. Apesar da viagem ser longa, ainda assim, não podemos parar de repente, mas suportar até que cheguemos ao lugar que buscamos. Também não devemos desanimar com o comprimento e as dificuldades do caminho, como os filhos de Israel fizeram, desejando voltar para trás. Todo o nosso pensamento e objetivo devem seguir avante até chegarmos. Em quinto lugar, devemos estar crescendo continuamente em santidade. E nesse aspecto, chegando cada vez mais perto do céu. Devemos estar nos esforçando para chegarmos mais perto para o céu, sendo mais celestiais, nos tornando mais e mais como os habitantes do céu em relação à santidade e conformidade com Deus, e o conhecimento de Deus e de Cristo, em uma visão clara da glória de Deus, da beleza de Cristo e da excelência das coisas divinas. Isso nos leva a chegarmos mais perto da visão beatífica. Devemos trabalhar para estar crescendo continuamente no amor divino. Que esta possa ser uma chama crescente em nossos corações, até que eles sejam consumidos totalmente nessa chama, em obediência e em uma vida celestial, para que possamos fazer a vontade de Deus na terra, como os anjos fazem no céu, em conforto e alegria espiritual, em comunhão sensível com Deus e Jesus Cristo. Nosso caminho deve ser como a luz da aurora, como diz o profeta, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Devemos ter fome e sede de justiça por crescimento da justiça. A Bíblia diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. A perfeição dos céus deve ser a nossa marca. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, diz Filipenses 3:13 e 14. E em sexto lugar, todas as outras preocupações da vida devem ser inteiramente subordinadas a esta. Quando o homem está em uma jornada, todos os passos que ele toma são subordinados ao objetivo de chegar ao fim da sua jornada. E se ele traz dinheiro ou provisões consigo, é para supri-lo em sua jornada. Então devemos subordinar totalmente todos os interesses e todos os nossos prazeres temporais por causa de estarmos viajando para o céu. Quando qualquer coisa que temos torna-se uma obstrução e obstáculo para nós, devemos abandoná-la imediatamente. O uso de nossos prazeres mundanos e posses devem ser com tal visão e de tal maneira a nos fazer avançar em nosso caminho para o céu. Assim devemos comer e beber e nos vestir, e melhorar a conversa e divertimento com os amigos. E em tudo quanto pretendermos, qualquer projeto em que estivermos envolvidos, devemos perguntar a nós mesmos se este projeto ou plano nos fará avançar no caminho para o céu. E se não, devemos abandonar este plano imediatamente. Agora eu quero passar à segunda sessão.
Por que a vida do cristão é uma viagem ou peregrinação? Em primeiro lugar, este mundo não é o nosso lugar permanente. Nossa permanência aqui é muito curta. Os dias do homem sobre a terra são como a sombra. Nunca foi planejado por Deus que este mundo fosse a nossa casa. Deus também não nos deu essas acomodações temporárias para este fim. Se Deus nos deu amplas propriedades e filhos ou outros amigos agradáveis, não é com tal desígnio, a saber, que estejamos acomodados aqui como se fosse uma morada estabelecida, mas com o desígnio de que devemos usá-los para o presente e em seguida deixá-los em breve tempo. Quando somos chamados para qualquer negócio secular ou encarregados do cuidado de uma família, se nós empregamos nossas vidas para qualquer outra finalidade do que como uma viagem para o céu, todo o nosso trabalho será perdido. Se passamos a vida em busca de felicidade terrena, como riquezas ou prazeres sensuais, crédito e estima dos homens, alegrar-nos com nossos filhos e na perspectiva de vê-los bem educados e bem estabelecidos, etc., todas essas coisas serão de pouca significância para nós. A morte vai acabar com todas as nossas esperanças e vai colocar um fim nestes prazeres. Os lugares que nos conheciam não nos conhecerão mais, e o olho que nos viu não nos verá mais. Devemos ser levados para sempre de todas essas coisas, e é incerto quando isso acontecerá. Pode ser logo depois que somos colocados na posse delas. Então, onde estará todas as nossas ocupações mundanas e prazeres quando formos colocados na silenciosa sepultura? Em segundo lugar, todo o mundo futuro foi projetado para ser a nossa morada estabelecida e eterna. Lá foi pretendido que nós fôssemos estabelecidos, e apenas o céu é uma habitação permanente e uma herança duradoura. O estado atual é curto e transitório, mas o nosso estado no outro mundo é eterno. E assim que chegarmos ali, não haverá mais alterações. Nosso estado no mundo futuro, portanto, sendo eterno, é de muito maior importância do que nosso estado aqui. Que todas as nossas preocupações neste mundo estejam totalmente subordinadas a isto. Em terceiro lugar, céu é aquele único lugar onde nosso mais elevado fim e mais elevado bem devem ser obtidos. Deus nos fez para si mesmo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, diz Romanos 11:36. Por isso, então podemos alcançar nosso mais elevado propósito quando somos levados a Deus, mas isso é por ser levado para o céu, para o trono de Deus, o lugar da sua presença especial. Há apenas uma união muito imperfeita com Deus a ser tida no mundo atual, um conhecimento muito imperfeito dele no meio de muita escuridão, uma conformidade muito imperfeita a Deus misturada com a abundância de escórias. Aqui podemos servir e glorificar a Deus, mas de uma forma muito imperfeita. Nosso serviço está misturado com o pecado que desonra a Deus. Mas quando chegarmos ao céu, se de fato estamos nessa jornada, seremos levados a uma união perfeita com Deus e teremos uma visão mais clara dele. Lá seremos totalmente conformados com Deus, sem qualquer pecado remanescente, pois assim como é, o veremos, como diz 1 João 3:2. Devemos então servir a Deus perfeitamente e glorificá-lo sobremaneiramente até o máximo dos poderes e capacidades da natureza humana. Então vamos perfeitamente desistir de nós mesmos a Deus. Nossos corações serão ofertas puras e santas, apresentados em uma chama do amor divino. Deus é o maior bem da criatura racional, e o desfrutar dele é a única felicidade com que nossas almas podem ser satisfeitas. Pois ir para o céu, totalmente para desfrutar de Deus, é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis aqui. Pais e mães, maridos, esposas ou filhos, ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas o gozo de Deus é a substância. Estes são apenas raios, mas Deus é o sol. Estes são apenas córregos, mas Deus é a fonte. Estes são apenas gotas, mas Deus é o oceano. Por isso nos convém gastar esta vida apenas como uma jornada para o céu, como nos convém buscar o nosso mais elevado propósito e bem, o pleno trabalho do nosso viver, ao qual devemos subordinar todas as outras preocupações da vida. Porque devemos trabalhar ou pôr em nosso coração qualquer outra coisa além do que o nosso próprio fim
e verdadeira felicidade. Em quarto lugar, nosso estado presente e tudo o que pertence a Ele é designado por aquele que faz todas as coisas para serem totalmente subservientes para o mundo vindouro. Este mundo foi feito como um lugar de preparação para outro. A vida mortal do homem foi-lhe concedida para que pudesse estar preparado para seu estado permanente. E tudo que Deus nos deu aqui é dado para essa finalidade. O sol brilha e a chuva cai sobre nós, a terra produz o seu fruto para nós, para esse fim. Assuntos civis, eclesiásticos e de família e todos os nossos interesses pessoais são projetados e ordenados em subordinação ao mundo vindouro, pelo Criador e ordenador de todas as coisas. Por isso, portanto, eles devem ser subordinados por nós. Agora, na terceira sessão, eu quero ver a instrução conferida pela consideração de que a vida é uma viagem ou peregrinação em direção ao céu. Em primeiro lugar, esta doutrina pode nos ensinar a moderação em nosso luto pela perda de queridos amigos, que enquanto viveram, otimizaram suas vidas para os propósitos corretos, se é que eles viveram uma vida santa. Então suas vidas eram uma jornada para o céu. E por que deveríamos então ser imoderados no luto quando eles chegaram ao final da sua jornada? A morte, apesar de parecer para nós um aspecto terrível, é para eles uma grande bênção. Seu fim é feliz e melhor do que o seu início. O dia da sua morte é melhor para eles do que o dia do seu nascimento. Eclesiastes 7:1. Enquanto viviam, eles desejavam o céu e o escolhiam antes do que este mundo, ou qualquer um dos seus prazeres. Eles sinceramente o desejavam, então por que devemos lamentar que tenham obtido isso? Agora eles chegaram à casa do seu pai. Eles têm milhares de vezes mais confortos agora que eles chegaram em casa do que quando eles estavam na sua jornada. Neste mundo presente, eles passaram por muito trabalho e labuta, como por um deserto. Houve muitas dificuldades no caminho, montanhas e lugares ásperos. Foi trabalhoso e cansativo percorrer o caminho, e eles tiveram muitos dias e noites cansativas. Mas agora eles chegaram ao seu descanso eterno. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14:13. Eles olham para trás, para as dificuldades e tristezas e perigos da vida, regozijando-se de terem superado todos eles. Estamos prontos para encarar a morte como sua calamidade e para lamentar que eles, que eram tão queridos por nós, estejam numa cova escura, corcomidos por corrupção e vermes, tirados de seus queridos filhos, prazeres e etc. Em circunstâncias terríveis, porém, isso se dá por causa da nossa fraqueza e visão tacanha. Eles estão em uma condição feliz, inconcebivelmente abençoados. Eles não choram, mas se regozijam com extrema alegria. Suas bocas estão cheias de canções alegres e bebem em rios de prazer. Eles não encontram nenhuma tristeza pelo fato de trocarem suas alegrias terrenas e a companhia dos mortais pelo céu. Sua vida aqui na terra, embora nas melhores circunstâncias, foi marcada por muitas adversidades e aflições, mas agora todas essas chegaram ao fim. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. É verdade que não mais os veremos neste mundo, mas devemos considerar que estamos viajando em direção à mesma paz. E por que devemos entristecer nossos corações? Porque eles têm chegado lá antes de nós. Estamos seguindo após eles e esperamos, assim que chegarmos ao final da nossa jornada, estarmos com eles de novo em melhores circunstâncias. Um grau de luto por parentes próximos quando falecido não é incompatível com o cristianismo, mas muito conforme com ele, pois enquanto somos de carne e sangue, temos propensões a afeições animais. Mas temos justa razão para que nosso luto deva ser misturado com alegria. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança.
É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4,13. Por isso não devemos sofrer como os gentios, os homens do mundo, que não tinham conhecimento de uma felicidade futura. Isso aparece pelo seguinte versículo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Em segundo lugar, se a nossa vida deveria ser apenas uma jornada para o céu, quão mal cultivam as suas vidas aqueles que a gastam viajando para o inferno. Alguns homens passam a vida inteira, desde a sua infância até o dia da morte, descendo o amplo caminho para a destruição. Eles não só se aproximam do inferno quanto ao tempo, mas a cada dia apressam-se para a destruição. Eles estão mais assemelhados aos habitantes do mundo infernal. Enquanto outros avançam num caminho estreito e apertado para a vida e laboriosamente viajam até um monte em direção a Sião contra as inclinações e tendência da carne, estes correm com pés velozes para a morte eterna. Este é o trabalho em todos os deveres com todos os homens ímpios, e todo o dia deles é gasto nisso. Assim que eles acordam de manhã, eles partem de novo no caminho para o inferno e gastam seu tempo nele. Eles começam nos primeiros dias da vida, alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Salmo 58:3. Eles se apegam a elas com perseverança. Muitos deles que chegam à velhice nunca estão cansados delas, dos enganos do pecado. Apesar de chegarem aos 100 anos de idade, eles não vão deixar de viajar no caminho para o inferno até que eles cheguem lá. E todas as preocupações da vida estão subordinadas a este empreendimento louco. Um homem irregenerado é um servo do pecado. Seus poderes e faculdades estão empregados no serviço do pecado e na aptidão para o inferno. E todas as suas posses são assim usadas por ele, para ser subserviente ao mesmo propósito. Homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas impuras que vivem em práticas lascivas em segredo, todas as pessoas mal intencionadas, todas as pessoas profanas que negligenciam os deveres da verdade de Deus. Assim fazem todas as pessoas injustas e aquelas que são fraudulentas e opressivas em suas transações. Assim fazem todos os caluniadores e os maldizentes. Todas as pessoas avarentas que amam o dinheiro, que põem seus corações principalmente nas riquezas deste mundo. Assim fazem frequentadores de tavernas, aqueles que são escravos do entretenimento, e frequentadores de más companhias e rodas dos escarnecedores, e muitos outros tipos que poderiam ser mencionados. Assim, a maior parte da humanidade se apressa no amplo caminho para a destruição, que é, como também já foi, preenchido com a multidão que está indo no mesmo caminho em acordo com aquilo que o inferno é. E eles estão todos os dias indo para o inferno neste largo caminho, aos milhares e milhares. Multidões estão continuamente fluindo para dentro do grande lago de fogo e enxofre, como um poderoso rio que constantemente esvazia suas águas no oceano. Em terceiro lugar, assim, quando as pessoas são convertidas, quando o homem é regenerado, eles já começam seu trabalho e partem no caminho que eles devem prosseguir até o fim. Eles nunca até então fizeram alguma coisa nesse trabalho no qual toda a sua vida deve ser gasta agora. Pessoas antes da conversão nunca dão um passo nessa direção. Assim, um homem é posto inicialmente em sua jornada, quando ele é trazido para a família de Deus por Cristo. E tão longe ele está de ter feito o seu trabalho, que o seu cuidado e labuta em seu trabalho cristão é então iniciado, no qual ele deve passar o restante da sua vida. Eles devem daqui em diante, enquanto viverem, ser tão sérios e diligentes, tão vigilantes e cuidadosos como jamais foram. Sim, devem aumentar cada vez mais. Não é uma desculpa justa que agora que eles obtiveram a transformação e conversão, eles possam relaxar. Não deveríamos ser tão diligentes para que possamos servir e glorificar a Deus, enquanto que nós mesmos podemos ser felizes? E se temos obtido graça, devemos lutar mais para que possamos alcançar os outros graus que estão diante de nós, como fizemos para obter esse pequeno grau que foi alcançado por nós até este instante. O grande apóstolo Paulo nos diz que ele esqueceu o que estava para trás e avançou para o que estava à frente. Sim,
Aqueles que são convertidos de fato têm agora mais uma razão para lutar por graça, pois eles têm visto algo de sua excelência e doçura. Um homem que uma vez provou as bênçãos de Canaã tem mais um motivo para marchar em sua direção do que tinha anteriormente. E aqueles que são convertidos devem se esforçar para fazer firme sua vocação e eleição ao produzirem frutos que dão garantia dessa realidade. Assim podemos passar à quarta sessão da nossa meditação. Uma exortação: assim viva a vida presente de modo que possa ser apenas um caminho para o céu. Trabalhe para obter tal disposição de espírito que você possa escolher o céu por herança e casa, e possa sinceramente esperar por isso, e estar disposto a trocar o mundo e todos os seus prazeres pelo céu. Trabalhe para ter o seu coração tão enlaçado pelo céu e os prazeres celestiais que você possa se alegrar quando Deus te chamar para deixar os seus melhores amigos e conforto terrestres pelo céu, para desfrutar de Deus e Cristo. Convença-se a viajar no caminho que leva ao céu em santidade, abnegação, mortificação e obediência a todos os mandamentos de Deus, seguindo o exemplo de Cristo em forma de uma vida celestial ou imitação dos santos e anjos no céu. Que seja o seu trabalho diário desde a manhã até a noite e persevere nele até o fim. Não deixe nada parar, desencorajar ou tirar você deste caminho. E deixe todas as outras preocupações serem meramente subordinadas a isso. Considere as razões que foram mencionadas sobre o porquê você deve assim passar a sua vida. Que este mundo não é o seu lugar de permanência, que o mundo futuro é para ser sua morada eterna, e que os prazeres e preocupações deste mundo são dados inteiramente em subordinação para o próximo mundo. E considere mais pelo motivo: quão digno é o céu de que sua vida seja totalmente gasta como uma viagem em direção a ele. Para que melhor propósito você pode gastar a sua vida, se você respeita o seu dever, a razão pela qual você foi criado ou o seu interesse? Que final melhor você pode propor para a sua viagem do que obter o céu? Agora, você pode direcionar o seu curso melhor do que este caminho? Todos os homens têm algum objetivo ou outro na vida. Alguns procuram principalmente as coisas do mundo. Eles passam seus dias em tais atividades, mas não é o céu onde há plenitude de alegria para sempre, muito mais digno de ser procurado por você? Como você pode melhor empregar sua força, usar seus meios e passar os seus dias do que viajando na estrada que leva ao gozo eterno de Deus, à sua presença gloriosa, à Nova Jerusalém celestial, ao Monte Sião, onde todos os seus desejos serão preenchidos e não há jamais perigo de perder a sua felicidade? Nenhum homem está em casa neste mundo. Se ele escolher o céu ou não, aquele nada é senão uma pessoa transitória. Que outro lugar você poderia escolher para a sua casa que seria melhor do que o céu? Em segundo lugar, esta é a maneira da morte ser confortável para nós. Para gastarmos nossas vidas de modo a ser apenas uma jornada para o céu, é o caminho para ser livre da escravidão e ter a perspectiva e premeditação de morte confortável. Será que o viajante pensa no fim da sua jornada com medo e terror? É terrível para ele pensar que ele está prestes a chegar ao final da sua jornada. Estiveram os filhos de Israel pesarosos, depois de 40 anos de viagem no deserto, quando eles estavam prestes a chegar a Canaã. Esta é a maneira de partirmos deste mundo sem sofrimento. Será que o viajante lamenta quando ele chega em casa para deixar seu bastão e carga de provisões que ele possuía para sustentá-lo pelo caminho? Em terceiro lugar, nada mais da sua vida será agradável pensar quando você estiver para morrer do que tê-la gastado dessa maneira. Se você não passou nada em sua vida dessa maneira, toda a sua vida vai ser terrível para você pensar, a não ser que você morra em alguma grande ilusão. Você vai ver então que toda a sua vida que foi gasta de outra forma está perdida. Você verá então a vaidade de todos os outros objetivos que você propôs para si mesmo. O pensamento do que você aqui possuía e gozava não será agradável, a menos que você possa pensar também que os tenha subordinado a esta finalidade. Em quarto lugar, considere-se que aqueles que estão dispostos a viverem suas vidas com uma viagem para o céu, pelo poder dessa graça infinita, podem obter o céu.
O céu, ainda que alto e glorioso, é atingível para tais criaturas inúteis e pobres como nós somos. Podemos alcançar essa região gloriosa, que é a morada dos anjos, sim, a morada do Filho de Deus, e onde está a presença da glória do grande Jeová. E podemos tê-lo livremente, sem dinheiro e sem preço, se estamos dispostos a viajar no caminho que conduz a Ele e se nos convertermos pelo poder do Espírito do curso deste caminho em que vivemos. Podemos e teremos o céu como nosso lugar de descanso eterno. Em quinto lugar, seja considerado que se nossas vidas não forem uma viagem para o céu, elas serão uma viagem para o inferno. Toda a humanidade, depois de haver estado aqui por um pouco, irá para um dos dois grandes destinos de todos os que partem deste mundo, a saber, um é o céu, para onde um pequeno número em comparação viaja, e o outro é o inferno, para onde vai a maior parte da humanidade. Este ou aquele deve ser o resultado de nosso curso neste mundo. E em minha quinta sessão vou concluir dando algumas indicações. Primeiro, trabalhe para ter uma noção da vaidade deste mundo por conta da pouca satisfação que há para ser apreciada aqui, sua curta permanência e inutilidade para nos auxiliar quanto mais necessitamos de ajuda em nosso leito de morte. Todos os homens que vivem qualquer tempo considerável no mundo podem ver o suficiente para convencê-los de sua vaidade, se eles se derem ao trabalho de parar e refletir. Sejam persuadidos, portanto, de exercer consideração quando você ver e ouvir ao longo do tempo sobre a morte de outros. Trabalhe para transformar seus pensamentos desta forma. Veja a vaidade do mundo sob essa lente. Em segundo lugar, trabalhe para estar bastante familiarizado com o céu. Se você não está familiarizado com ele, você não será capaz de gastar a sua vida com uma viagem para lá. Você não será sensível ao seu valor, nem vai esperar muito por ele. A menos que você esteja muito familiarizado em sua mente com este bem maior, será muito mais difícil para você ter o coração desprendido dessas coisas e usá-las apenas em subordinação a quaisquer outras coisas, e estar pronto para partir delas por causa daquele bem maior e muito mais desejável do que qualquer coisa que a vida pode oferecer aqui. Trabalhe, portanto, para obter um senso todo perceptivo de um mundo celestial, para obter uma firme convicção da sua realidade e estar muito familiarizado com ele em seus pensamentos. Em terceiro lugar, busque o céu somente por Jesus Cristo. Cristo nos diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele nos diz que Ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. João 10:9. Se, portanto, aprimorarmos nossa vida como uma viagem para o céu, devemos fazê-lo através dele, e não por nossa própria justiça, esperando obtê-lo apenas por causa dele, olhando para ele, dependendo dele, que o tem adquirido por nós, por seus méritos infinitos. E somente dele esperamos força para caminhar em santidade, o caminho que conduz ao céu. Agora, em quarto lugar, que os cristãos ajudem uns aos outros nesta jornada. Há muitas maneiras em que os cristãos podem ajudar muito uns aos outros em seu caminho para o céu, como por conferência religiosa e etc. Portanto, permita que sejam exortados a ir por esse caminho como se fossem em companhia, conversando juntos e ajudando uns aos outros. A companhia é muito desejável em uma viagem, mas nenhuma outra tanto quanto nesta. Deixe-os irem unidos e não caírem pelo caminho, o que seria para embaraçar um ao outro, mas usem todos os meios possíveis para ajudarem uns aos outros monte acima. Isso seria garantir uma viagem mais bem-sucedida e uma reunião mais alegre na casa do seu Pai, na glória. Amém. Amém. Jonathan Edwards, 1703-1758. Pra tua glória, Deus, eu vou viver. Sou simples barro, nada sou, eu sei, mas eu estou aos teus pés. Miserável, morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai,
tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor, não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim, só na cruz eu vou me gloriar, só em Jesus.